18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 2 minutos, chegando 18 horas até as 7 juntos, eu, você e ela, Karime. Fala, Carlão, boa noite, Karime. muito boa noite pra você, sintonizado aqui com a gente em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia. Legal. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. É claro, hein, sempre contando com a sua elegante participação aqui no 18 horas. Participe conosco até as 7, estamos aqui. 994887592. Vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais no @18 horas news. Mix. Para 6 e 2, Karime, aquele giro inicial no trânsito de Manaus. Exatamente, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. André, antes de você dar a parcial do trânsito, a Avenida Efigênio Salles, no sentido centro-bairro, está totalmente bloqueada, é isso? Boa noite, André. Trânsito. Isso mesmo, Karime, Carlão, muito boa noite pra vocês, boa noite também aos ouvintes. É isso mesmo que acontece. Isso tudo por conta aí de uma carreta que apresentou pane mecânica e na tentativa de outro veículo passar pelo local, houve derramamento também de uma carga de cabos na pista. Só que os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana e MMU estão no local orientando os condutores. Com isso, o trânsito agora, Karime, Carlão, está carregado em vários pontos de acessos dessa Avenida Constantino Neri. Um dos pontos também que está carregado é a Avenida Humberto Calderaro, também vários pontos de lentidão por aqui. A orientação é para que os motoristas evitem a região ali do V8 da Efigênio Salles e busquem rotas alternativas até a liberação da via. A gente continua por aqui até 7 da noite com muito trânsito, Karime, Carlão. Muito obrigada, André Meirelles. Para 6 e 4 em Manaus. 18 horas. Conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje, crise na segurança pública do Amazonas. Homem é executado dentro do shopping Ponta Negra, em Manaus. Presidente Lula dá aval para o fim da obrigatoriedade da autoescola para tirar a carteira de motorista. Em Brasília, aprovado na Câmara a isenção do imposto de renda para trabalhadores que recebem até R$5.000. Covid volta a preocupar, ainda é a principal causa de mortes por síndrome respiratória no Brasil. Legal, 6 horas e 4 minutos, vamos juntos até às 7, mais uma edição do programa 18 horas no ar aqui no melhor Mix do Brasil. Os destaques desta quinta-feira, 2 de outubro de 2025, você confere aqui até às 7, 18 horas no ar. 18 horas. Estão abrindo 18 horas de hoje com um caso grave, que é a falta de segurança no Amazonas. A execução de uma pessoa dentro de um shopping. Um homem foi assassinado a tiros dentro do shopping Ponta Negra, que fica numa região de classe média alta, Karime. Carlão, foi o assunto, o acontecimento, todo mundo está assim, estarrecido com a situação. Segundo testemunhas, a vítima entrou no shopping para escapar de uma perseguição quando foi atingido por tiros na frente de uma loja. O tiroteio causou, é lógico, pânico. Sim. As pessoas correram desesperadas em busca de proteção. E, assim, as pessoas estavam assim, clientes, lojistas, todo mundo desesperado, entrando nas lojas. E as imagens, é possível ver que a mulher desse homem, dessa vítima, ainda partiu por uma luta corporal contra o assassino. Olha só, é completa a falta de segurança que faz a população ficar cada vez mais acuada. Infelizmente, já está ficando corriqueiro ações de criminosos dentro dos shoppings de Manaus. Nesse caso, dessa quarta-feira, a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu logo depois. Exato, e segundo as investigações iniciais, Carlão, a vítima era de uma facção criminosa e teve a morte encomendada por rivais. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando o assunto e traz agora as atualizações e mais detalhes. Boa noite, Nathalie. Então, o que a Secretaria de Segurança falou até agora, as autoridades, a respeito desse caso de execução? Muito boa noite para você, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, até o momento, ninguém foi preso, né? E assim, o pronunciamento do secretário de Segurança Pública do Amazonas foi através das redes sociais, onde ele informou que a Polícia Civil fez ali o atendimento, inclusive logo depois, ali no momento das diligências, o delegado Ivo Martins, titular ali do 10º
19º Distrito Integrado de Polícia, disse que já tinha identificado quem eram ali os autores que tiraram a vida do Júlio César Santos das Chagas, que tinha 34 anos. Como você já informou, Karime, ele pertencia a uma facção criminosa, inclusive ele já foi preso, ele já tinha respondido, ele tinha passagem pelo sistema prisional do Amazonas, ele ficou preso na unidade prisional do Poraquequara, onde saiu no ano de 2019 pelo crime de tráfico de drogas, né? E aí as informações que nós temos, né, que inclusive foram repassadas pela polícia, para quem nos acompanha também através das redes sociais, vai poder conferir através das imagens os momentos, né, realmente de pânico para os frequentadores do shopping Ponta Negra. Isso porque, Karime, esse ataque que tirou a vida desse homem aí, o Júlio César Santos Chagas, aconteceu por volta das 9h30 da noite desta quarta-feira, enquanto no shopping estava acontecendo um evento de moda, um grande desfile. O shopping recebeu vários convidados na noite desta quarta-feira, quando infelizmente aí aconteceu essa situação. Esse tiroteio, segundo informações, teria aumentado realmente a tensão ali entre os frequentadores, já que isso era realmente o inesperado. As informações que nós recebemos é que esse homem já estava sendo perseguido ao longo da Avenida Brasil por criminosos de uma facção rival à facção que ele pertencia, Carlão. E ele teria entrado ali dentro do shopping realmente achando que se livraria para fugir da perseguição. Situação. Exatamente, Karime. Mas a gente sabe que, infelizmente, né, na atual situação que nós estamos vivendo aqui na nossa cidade hoje, em lugar algum nós estamos seguros. Ainda que ali no shopping tenha a segurança privativa, eles não conseguiram conter realmente essa ação dos criminosos. E segundo informações repassadas pela polícia, esse homem teria morrido aí com pelo menos 3 disparos de arma de fogo. Ele inclusive chegou a ser socorrido e encaminhado ao SPA Joventina Dias, mas ele já teria chegado lá ao SPA sem vida, Karime. Agora, o que chama a atenção nessa história toda mesmo é que até o momento as autoridades só se manifestaram através das redes sociais. A gente não teve ninguém preso, nenhuma ação efetiva de fato, né? Eu volto aqui a reforçar, Karime, esse é o 3º ataque dentro de um centro de compras da nossa capital em menos de um ano, né? O primeiro ataque, para quem está nos ouvindo agora, em dezembro do ano passado, criminosos invadiram uma joalheria no Manauara. Em junho deste ano, a gente teve o ataque a uma joalheria no Amazonas Shopping. E agora, dessa vez, criminosos de uma facção invadiram o shopping Ponta Negra para atacar um homem da facção rival. É uma sensação realmente de descontrole na nossa segurança. Completa, né? A gente se sente realmente desprotegido, porque antigamente a gente dizia assim, não, eu vou no shopping porque eu me sinto mais seguro para fazer minhas compras do que no centro, não é, Carlão? A gente tinha essa história, é mais tranquilo, tem mais comodidade, é mais seguro, né? Exatamente, mas infelizmente a atual situação que enfrentamos aqui no Amazonas atualmente não nos permite isso. E para tentar entender melhor esse descontrole na segurança pública, a gente vai ouvir agora a fala do especialista em segurança pública, o Coronel Amadeu Soares, ele que inclusive já foi secretário de Segurança Pública aqui no Amazonas. Vamos conferir o que diz o especialista. O fato de um indivíduo egresso do sistema prisional estar sendo perseguido nas proximidades do shopping Ponta Negra e ser alvejado, entra no shopping para tentar se salvar e é alvejado dentro do shopping morto, isso demonstra claramente que os criminosos estão muito à vontade na cidade de Manaus para cometer crime onde eles bem entendem, né? A hora que entendem, como querem, saem impunemente. E agora, depois de todo esse reboliço, de ter causado pânico lá aos frequentadores do shopping, que a polícia vai
investigar e provavelmente prender quem praticou esse ato. Mas isso é a demonstração clara de que eles estão muito à vontade para cometer crime na cidade de Manaus. 18 horas. Estão mesmo, a gente tem que concordar aí com o Coronel Amadeu Soares, porque a sensação que nós temos é que nós estamos cada vez mais reféns aí da criminalidade em todo o estado. A gente entrou em contato, Karime, com a assessoria do shopping, realmente, para tentar entender o que aconteceu, e aí eles, através de uma nota, eles disseram que o ocorrido foi um fato isolado, que eles estão ali colaborando com as autoridades competentes, né? Mas eles fizeram tudo que estava dentro do alcance deles para manter a segurança e o controle dos frequentadores que estavam ali dentro do centro de compras. Mas tem coisas que realmente fogem do nosso controle, como é a falta de segurança em todos os locais da nossa cidade. A questão é falta de segurança pública do governo Wilson Lima para o estado do Amazonas, que não pode prejudicar as ações, as atividades de um shopping. A segurança de um shopping é completamente diferente, é uma segurança básica. A gente está falando aí de facções criminosas, de briga, de guerra de facções criminosas, que a população do Amazonas está no meio, está à mercê de estar na frente ou no meio de um tiroteio, no meio de uma execução, como foi esse caso na noite dessa quarta-feira lá no Shopping Ponta Negra. Aí é uma questão de falha na segurança pública do estado, não é? Exato, Karime, né? E assim, durante as diligências ali, o delegado Ivo Martins disse até que até a arma que eles utilizaram para executar, né, esse homem que pertencia à facção rival, era uma arma silenciosa, uma arma que a gente nem tem, a Polícia Civil do Amazonas nem tem. Então aí a gente consegue equilibrar a nossa força. Parece que realmente o crime organizado está mais organizado que a segurança pública do Amazonas. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Essa é a realidade, infelizmente. Muito obrigada pela apuração, pelas informações, Nathalie Moraes. É uma barbaridade, né, Carlão? O que estamos vivendo na segurança pública é uma bagunça, uma bagunça total. Estamos aí presenciando as consequências da péssima gestão do governo de Wilson Lima, também na área da segurança. Vivemos num estado que está entregue às facções criminosas, e isso é fato. No começo da semana, noticiamos aqui o caos instaurado no município de Envira por criminosos, como retaliação de uma ação da polícia contra um assalto. Gente, detalhe, é uma cidade de quase 20 mil habitantes e só existem 4 policiais militares para fazer a segurança de Envira. Imagina, Carlão. Olha, recentemente, em Karime, em agosto, aqui em Manaus, teve foguetório que, segundo a própria polícia, foi para comemorar o domínio de uma facção criminosa na comunidade de Nossa Senhora de Fátima, na Zona Norte. Um foguetório. Logo depois, a mesma facção promoveu a distribuição de cestas básicas para a comunidade. E tudo na maior tranquilidade, numa boa, sem nenhuma reação da segurança pública. Um cenário que comprova realmente aí, infelizmente, inclusive a triste realidade, onde existe aí a total ausência do Estado, e o crime organizado, ele entra e se apropria e tem muito dinheiro para investir. Exato, é isso que acontece. Estamos falando aí apenas dos casos mais recentes, da atuação tranquila das organizações criminosas no Amazonas. Nós ouvimos o especialista, o Coronel Amadeu Soares, falando que é a certeza, a tranquilidade da impunidade, a certeza de trabalhar, de efetuar seus crimes de uma forma muito tranquila. Não vamos esquecer dos inúmeros agentes da segurança pública do estado do Amazonas que foram presos em operações da Polícia Federal. Olha, não tem como conseguir aí um resultado diferente assim. Sem investimento do governo na segurança pública, um investimento substancial, nós vamos continuar aí com números alarmantes. Sabemos que os policiais enfrentam, sim, várias dificuldades, até com o próprio fardamento. Uma questão aí, uma gestão que não está investindo, né, nem nos agentes da segurança, e não tem aí ter um resultado positivo, sem dúvida nenhuma, com esse cenário, com essa situação em que se encontra hoje a segurança. Na outra ponta, a população sofre, a população fica à mercê dos criminosos, fica aí a deriva, né, Karime? Deus dará. Exato, é quem mais sofre, gente, é a população. Temos números, tá? O Amazonas é o segundo estado com o maior número de mortes por 100 mil habitantes, isso segundo o Atlas da Violência de 2024. A gente só perde para a Bahia, tá? A crise é grave, só vai ter solução quando o governo resolver tratar a questão da segurança pública
pública com mais responsabilidade. Olha aí, um exemplo da falta dessa gestão é a briga entre governo do Amazonas e a Associação dos Praças da Polícia Militar do Estado por promoção a oficiais que têm esse direito. Uma briga que agora chega no Supremo Tribunal Federal, hein, Karine? Imagina, só assim mesmo, tá, Carlão? Depois de 3 anos esperando o governo do Amazonas, gestão Wilson Lima, cumprir a lei e a decisão da própria Justiça do Estado do Amazonas, a associação que representa a categoria levou esse caso para o Supremo Tribunal Federal. Gente, a mais alta corte da justiça brasileira espera de resposta. A repórter Odineia Araújo está com esse caso e conta pra gente mais a respeito do assunto. Odineia, explica melhor essa história pra gente. Boa noite. Bom, a história é bem antiga e rodeada de recursos na Justiça do Amazonas. O certo é que a última promoção na Polícia Militar ocorreu antes das eleições de 2022, quando o governador Wilson Lima, que concorria à reeleição, assinou a mudança de patente para mais de 700 policiais militares e bombeiros do estado, incluindo os praças. Os praças são militares que pertencem à categoria inferior da hierarquia militar, normalmente soldados e cabos. Só que os critérios para a promoção em 2022 foram questionados porque, em alguns casos, oficiais mais novos foram promovidos e os mais antigos não. Isso quebra princípios constitucionais de hierarquia e disciplina, que são peças fundamentais das organizações militares. A partir daí veio uma enxurrada de recursos na Justiça do Amazonas, tanto da parte da Associação dos Praças quanto do governo do estado. Em 2024, a Procuradoria-Geral do Amazonas firmou um acordo extrajudicial com a APAN para promover praças da PM que tinham o direito à promoção, mas não foram contemplados no decreto do governo de 2022. O acordo foi submetido ao Tribunal de Justiça do Amazonas, que determinou que o governo promovesse os oficiais sob pena de pagar multa diária de R$10 mil, mas o governo recorreu e não cumpriu o acordo feito com a categoria. Por conta disso, a entidade conseguiu levar o processo à Corte Suprema da Justiça Brasileira através de um recurso extraordinário, de acordo com o presidente da APAN, Gerson Feitosa. Nós vamos trabalhar para que ele seja aceito no Supremo e que o Supremo possa fazer justiça organizando essa questão e determinando que todos os policiais que têm todas as qualificações necessárias para serem promovidos sejam promovidos, tendo em vista que o governo do estado não demonstra nenhum interesse em resolver o problema, quando ele poderia fazer isso com um simples decreto, já organizando o quadro de distribuição de efetivo e fazendo essas promoções de maneira ordeira, como determina a lei. Mas cumprir lei e fazer justiça é uma coisa que nesse governo nunca aconteceu e no final do segundo mandato é que não vai acontecer. Bom, agora é aguardar para ver se essa novela chega ao fim e os policiais que têm esse direito finalmente sejam contemplados, né? Sim. Volto com vocês. Ok, Odineia Araújo, obrigado pelas informações. 6h19, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Claro, continue aí em 100,7. Nós estamos juntos com você até às 7 da noite. Participe conosco do programa 18 horas. Anote aí, é 994887592, o nosso WhatsApp. E nas redes sociais é o @18horasnews. Mix. Política. Vamos de política, Carlão, Agora. com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite mais uma vez. Então, foi aprovado na Câmara dos Deputados a isenção do imposto de renda para trabalhadores que recebem por mês aí até R$5 mil. Todos os parlamentares da bancada federal aqui do estado do Amazonas, inclusive, votaram a favor, não é isso? Agora o projeto vai para onde? Vai pro Senado, amém, Pronto. né? Amém. A gente até falou desse projeto na semana passada. Isso, todos votaram a favor, que bacana. Que a gente falou, será Sim. que eles vão dar toda aquela na rapidez que esse expectativa. projeto, né, realmente exigia? Eles deram, olha, ainda dá pra gente acreditar no ser humano real, Carlime. A Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira, aprovou aí por unanimidade o projeto que amplia aí a faixa de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5 mil. Essa proposta também reduz ali gradativamente
gradativamente a cobrança para rendas de até 7.300 a partir do ano que vem. Cria novas regras também de taxação para os super ricos, né? E essa taxa dos super ricos que eu não entendo muito bem, né? Porque esse cálculo, às vezes, a pessoa não é super rica, né? É um cálculo que também não está fora do meu alcance. Isso é muito complicado. Eu não sei em que mundo esses super ricos vivem, mas é assim, né? Todos os 8 parlamentares da bancada do Amazonas, como vocês já adiantaram, votaram aí realmente a favor dessa medida, em uma demonstração realmente de coesão rara nas votações ali na Câmara. A gente sabe que muitas vezes eles costumam divergir de muitos assuntos, mas dessa vez esse texto recebeu aí 493 votos favoráveis. O projeto realmente era uma das principais promessas de campanha ainda do presidente Lula, e aí agora realmente deve entrar em vigor, porque eu acredito também que o Senado deve passar essa matéria aí de boazes. A gente vai ouvir agora a fala do deputado federal Sidney Leite, logo dali depois do voto. Ele explicou mais ou menos um pouquinho como é que vai funcionar tudo isso. Vamos conferir aí o que disse o parlamentar. Este projeto é o início de se começar a fazer a justiça tributária. Não é justo que milhares de trabalhadores e trabalhadoras tenham no seu salário uma alta carga de tributos, como também no consumo. E isso vai permitir o aquecimento da economia, do comércio e do serviço. 20 milhões de brasileiros que declaram imposto de renda deixarão de pagar imposto. E de cada 10 brasileiros que declaram imposto de renda, ou estarão isentos da tributação do imposto de renda, ou estarão com uma tarifa reduzida dessa tributação. 18 horas. A gente ouviu aí a fala do deputado federal Sidney Leite. Carlão, na prática, né, a diferença realmente vai ser significativa. Por exemplo, um professor que ganha aí R$4.866, ele vai deixar aí de pagar quase R$305 por mês de imposto. Se a gente for calcular isso no final do ano, é quase R$4.000. Então, vai fazer a diferença, né, Carlão? R$300 por mês já dá pra comprar alguma outra coisa, pagar a conta de energia, talvez ali, o gás, enfim. Conta barata. Aquecer o comércio, né? Ajuda. Sempre a gente, qualquer R$50 que sobe já é alguma coisa. Qualquer imposto a menos, a gente agradece. Verdade. Beleza, Nathalie. Olha só o Senado aprovou um projeto que obriga a produção de material eleitoral em braille. Olha só que interessante. Altera as regras sobre a idade mínima para candidaturas. O material acessível será destinado aí às eleições para Executivo e Senado. O relator da proposta foi o senador Eduardo Braga, que está em atividade, hein? Kennerson, a proposta agora vai para a Câmara, é isso? Exatamente, Carlão. Agora, pelo esse texto aprovado, Carlão, aprovado pelo Senado ali, os candidatos aos cargos, só pra gente dar uma explicada, Carlão, os candidatos aos cargos de presidente, governador, prefeito, também senador, eles vão ter que disponibilizar esse material impresso já com essas informações ali mais inclusivas, com também a linguagem em braille, como folhetos, os volantes, os panfletos, todos eles vão ter que ter esses materiais. E essa proposta, ela é da autoria do senador Romário e também foi relatada pelo senador amazonense, como você mencionou, Carlão, Eduardo Braga, que segue agora para a Câmara dos Deputados. A ideia é poder garantir essa inclusão e a igualdade na participação de política, na participação da política, dando a essas pessoas com deficiência visual condições para elas terem acesso aos programas de governo, e caberá agora ao Tribunal Superior Eleitoral definir a quantidade de material que deverá ser impresso nesta versão. Lembrando que isso daí também representa um alto custo e não existem tantas gráficas assim no Brasil especializadas nesse tipo de serviço. Esse projeto ele vai ter outra mudança muito relevante, Carlão. Sim. A definição do marco temporal é para poder aferir a idade mínima de candidatos. A Constituição estabelece limites de 35 anos para presidente e senador, e 30 anos para governador, e 21 para deputados e prefeitos, e 18 para vereadores. Mas havia dúvidas sobre qual data ali deveria ser considerada. Com a alteração, fica estabelecido que para cargos do Executivo a idade será verificada na posse, para vereador na data do registro da candidatura, e para deputados e senadores na posse presumida realizada até 90 dias após a eleição da mesa diretora. Segundo o relator Eduardo Braga, essa mudança representa harmonia à lei com a interpretação já adotada pelo TSE, evitando brechas e também
manobras. Na prática, o projeto avança em pelo menos duas partes, amplia a acessibilidade nas eleições e traz mais segurança jurídica para quem quer disputar qualquer cargo político do Brasil, aqui no nosso país, né, Carlão? Sim, uma boa. Vamos lá, Nathalie, tem reviravolta aí na política também, na política de Tapauá, que pode passar por uma reviravolta com a decisão do TRE do Amazonas, que cassou o mandato de 3 vereadores e, gente, anulou todos os votos do União Brasil nas eleições de 2024. E agora? Faz o que, Nathalie? Pois é, Karine, né? A Justiça, realmente, o TRE do Amazonas anulou aí, cassou os mandatos dos 3 vereadores eleitos, né? Aliados, inclusive, do governador Wilson Lima. O juiz Francisco Carlos de Queiroz reconheceu fraude aí na cota de gênero com candidaturas femininas que seriam fictícias. E parece que isso está virando fakes, moda, né? Aqui, pra cumprir essa cota, aqui no Amazonas. E aí essa decisão realmente anulou todos os votos da legenda e determinou aí a recontagem para a redistribuição das vagas. Os vereadores Luiz Avelino, Isaac Martins e Ranilson de Souza também foram declarados aí, além deles terem perdido o mandato, eles ainda estão inelegíveis por 8 anos. E segundo a sentença, Carlão, essas candidaturas femininas foram fictícias, sem campanha efetiva e ainda tiveram gastos relevantes, viu? E a votação também foi expressiva, só que ninguém existia. Que loucura, gente, como é que pode tudo isso realmente para eleger a legenda, mas o TRE tá de olho, eles foram cassados inclusive aí em primeira instância pela Justiça Eleitoral, mas agora eles têm um prazo ainda para recorrer, tá? Onde esse processo será julgado pelo plenário e se a cassação for confirmada, eles ainda podem recorrer mais uma vez, cabe recurso aí ao Tribunal Superior Eleitoral, mas realmente fica um alerta aí a essa situação da fraude da cota de gênero, que é sim uma prática eleitoral ilícita e a Justiça Eleitoral tá de olho para as eleições de 2026, Carlão. Legal, Nathalie. Olha só, inclusive é um assunto que nós estamos já acompanhando há algum tempo, né? Que é a questão da obrigatoriedade de autoescola para tirar a carteira de motorista. Já recebeu, inclusive, aí o aval do presidente Lula e agora vai para a consulta pública do Ministério do Transportes, Kennedson. De qualquer forma, as provas teóricas e práticas seguem obrigatórias, não é isso? Atualiza pra gente essa situação e dessa questão de obrigatoriedade aí, Ken. Exatamente, Carlão. Olha só como é que vai funcionar. O candidato, ele pode escolher diferentes formas para poder se preparar para realizar esses exames teóricos e práticos, para poder, no entanto, não vai mais ser obrigado ele ser direcionado até uma autoescola para poder realizar aqueles cursos de autoescola, aquele curso de legislação, pois agora você pode fazer de modo presencial ou também de modo virtual. Você pode fazer uma contratação de um profissional privado para ele poder lhe ensinar a dirigir, a fazer as manobras, lembrando que ele tem que ser uma pessoa técnica habilitada para poder te ajudar nesse processo, para que você consiga, na hora do teste, conseguir realizar todas as manobras necessárias para poder conseguir obter a CNH. Lembrando também que em relação ao conteúdo teórico, você também vai ter que estudar, assim como todo mundo já faz normalmente, e aí na hora a prova vai dizer se você vai estar apto ou não. Não vai mudar tanta coisa assim. No entanto, existem pessoas que já estão vendo essa proposta com um certo receio, Carlão, principalmente aqui no nosso estado do Amazonas, porque nosso estado é um local onde está difícil de a gente dirigir no trânsito sem se deparar com acidente nas ruas, né? A gente conversou com um especialista em trânsito, Rafael Cordeiro, e ele que conta pra gente mais detalhes sobre essa opinião diferente do que tem o governo federal. Vamos ouvir agora, Rafael. Ser sim temerária e contribuir para a insegurança no trânsito. Recentemente foi publicada a nível do estado, do nosso estado do Amazonas, em que o nosso estado figura como o pior estado no quesito da segurança viária, o pior estado para se conduzir um veículo. Então são sim medidas que podem impactar e que podem trazer ainda mais prejuízo, ainda mais insegurança.
E aí essa consulta pública, ela já está aberta na plataforma Participa Mais Brasil, vai durar pelo menos 30 dias. Qualquer cidadão vai poder mandar opinião ou sugestão. Depois do texto, ele vai para o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. No fim, o governo defende que a flexibilização vai tornar o progresso mais barato, acessível e inclusivo. Karime e Carlão. Eu espero que o pessoal estude, só isso, só esse apelo, né, gente? Se não estudar, não vai passar. Essa é a realidade. Que as duas provas continuam, né? Tanto a prova lá de escrita, né? Técnico, quanto lá do volante, né? Prática. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes e Kennedy São Paulo. Valeu, Ken, valeu, Nathalie. Agora 6h30, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, Covid volta a preocupar. Ainda é a principal causa de mortes por síndrome respiratórias no Brasil. É o nosso assunto em instantes. Mix. Legal, 6h31, você no melhor Mix de Manaus. Vamos dar um giro aí. André Meirelles, Karime Leão. Vamos lá, vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. André, motoristas de Manaus já podem ter descontos de até 40% nas multas de trânsito. Conta mais pra gente. Boa noite. Trânsito. Muito boa noite, Karime, Carlão. Boa noite você que nos acompanha aqui na 100.7. É isso mesmo, Karime, Carlão. A gente tem essa informação aqui de que... Alô? Daqui a pouco a gente volta a chamar o repórter André Meirelles. 6h31, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos de tempo e temperatura, previsão do tempo. E é com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karime e Carlão, e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. A chuva ameaçou e resolveu molhar a cidade toda nessa madrugada. Boa. Teve água pra todo mundo, pra todos os bairros. Foi um dilúvio, gente. Foi um dilúvio. E à tarde, o sol até tentou, mas a quinta permaneceu nublada com temperaturas girando em torno dos 30 graus. Já à noite, continua com muitas nuvens, mas o tempo fica firme e a previsão de chuva é baixa para a noite dessa quinta-feira. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 3 de outubro, sexta-feira. Segundo o Clima Tempo, a sexta começa com sol entre nuvens e aquele calor que vai subindo rápido. Com temperatura e umidade altas, as nuvens vão ficando mais carregadas e temos chance de 30% de chuva no período da tarde. Já à noite, o céu fica mais aberto, com poucas nuvens, tempo firme e sem previsão de chuva. A temperatura nessa sexta varia entre mínima de 25 e máxima de 32 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 64 a 97%. Muito obrigada, Legal. Vanessa Lima. Agora 6h33, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha só o escândalo da compra dos ventiladores numa loja de vinho. Ventiladores pulmonares numa loja de vinho voltou a ser notícia nacional. O portal Metrópolis foi direto. Governador que comprou respirador inútil para a Covid segue impune. 5 anos depois, Karime, nada mudou. Essa manchete é impactante, viu, gente? Governador que comprou respirador inútil para a Covid segue impune. É isso aí. 5 anos depois e 5 meses se passaram desde aquele escândalo que chocou o Brasil e o mundo. O Superior Tribunal de Justiça ainda não julgou o Wilson Lima, acusado de comprar ventiladores pulmonares superfaturados. E o pior, tá? Eles não tinham nenhuma capacidade de salvar pacientes graves. Não eram, esses aparelhos não eram adequados para a Covid-19. A ação penal, Karime, foi aberta em abril de 2020. Em setembro do ano seguinte, o governador virou réu. O STJ ele aceitou a denúncia do Ministério Público porque viu indícios consistentes contra o Wilson Lima. Carlão, e o relator ministro Francisco Falcão apontou que havia provas de que o governador acompanhou de perto a compra emergencial, interferiu e atuou como líder de uma organização criminosa para vender os equipamentos superfaturados ao governo. Olha só, hein? Até uma empresa de vinhos apareceu no meio da jogada, vendendo respiradores que qualquer técnico sabia que não servia para pacientes, principalmente paciente em estado grave, Karime. Exato.
Exato, Carlão. A informação já estava disponível, inclusive, mesmo antes da compra. Se sabia disso. Mesmo assim, o governo do Amazonas foi lá e fechou o negócio. E o pior, hein, Karime? O preço escandaloso. O governo pagou R$110 mil na época por cada respirador. No mercado custava 17 mil, né? Os ventiladores lá. Ele pagou 110 mil. Prejuízo estimado em mais de 2 milhões de reais. Carlão, esse assunto foi descoberto pela equipe de reportagem do 18 Horas. Sim. Eu lembro que nós estávamos no dia pesquisando o preço, deu o valor de cada ventilador. E no mesmo dia, o Ministério da Saúde lançou uma reportagem, lançou informações que tratava sobre o assunto e vinha o preço, o valor desses ventiladores pulmonares. Foi até a repórter Odineia Araújo que estava e apurou esse valor pra gente, pra equipe de jornalismo aqui do 18 Horas. Eu vi junto com o Sérgio Bartolo o endereço, a gente foi no Google e vimos que era uma adega, uma loja de vinhos, a empresa de onde o governador Wilson Lima comprou esses ventiladores pulmonares. Bom, segundo a acusação, o próprio Wilson Lima que entregou a compra para o empresário sem nenhuma experiência em saúde, com a participação dessa loja de vinhos, tudo documentado pela CPI da pandemia. Karime, enquanto isso, o povo do Amazonas se enfrentava o inferno. Mais de 60 pessoas morreram asfixiadas por falta de oxigênio nos hospitais de Manaus. Centenas, inclusive, tiveram de ser transferidas às pressas para outros estados. O mundo inteiro viu as cenas de horror do colapso da nossa saúde, infelizmente. Carlão, mesmo assim, o processo continua parado. O governador se reelegeu, já está inclusive terminando o segundo mandato e agora já ensaia inclusive ser candidato a Senado para o ano que vem. Olha só, essa semana o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, ele pediu que não sejam incluídos novos processos na pauta da Corte Especial. Isso significa que o caso de Wilson Lima não será julgado este ano. O que significa que segue impunemente toda essa situação, como fez referência a manchete do Metrópole. Segue impune. São mais de 5 anos de espera, famílias destruídas pela pandemia, vidas perdidas e até hoje nenhuma resposta da justiça. Inclusive o Metrópole deu o título certo, hein? Wilson Lima segue impune e essa é a grande ferida do Amazonas. A cada dia que passa sem julgamento é uma agressão contra a sociedade e a memória das vítimas. E a pergunta que sempre fica é: até quando o Amazonas vai carregar sozinho essa dor enquanto os responsáveis estão aí, impunes? Bom, o caso dos ventiladores inúteis é um retrato do descaso e da impunidade, uma história que não pode ser esquecida e o que o 18 Horas vai continuar denunciando, vai continuar acompanhando. 6h38 em Manaus. 18 horas. Olha só, é uma boa notícia para o polo industrial de Manaus. A venda de motos segue aquecida. O Brasil acabou de bater um novo recorde na venda de motocicletas. Olha, mais de 1 milhão de motos foram emplacadas no primeiro semestre desse ano. É muita moto. É para comemorar, né, Carlão? O repórter André Meirelles tem mais detalhes sobre esse crescimento. Boa noite, André. Então, o Amazonas tem um papel fundamental nesse resultado, não é? É isso mesmo, Karime, Carlão, boa noite para vocês, boa noite ao ouvinte. Esses dados são da FenaBrave, que é a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, dados coletados de janeiro até setembro deste ano. O crescimento foi mais de 10% em relação ao mesmo período de 2024. A projeção é de 2 milhões de unidades vendidas até dezembro. Se confirmado, vai ser o melhor desempenho em mais de uma década. E a produção também segue forte. Mais de 670 mil motos saíram das fábricas também entre janeiro e abril. O Brasil hoje é o 6º maior fabricante de motocicletas do mundo. Esse cenário gera empregos. Só em Manaus são 18 mil postos de trabalho diretos. No país, mais de 150 mil. Então, isso acaba gerando impacto na economia aqui do estado, como explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Serafim Corrêa. Porque são empregos que são gerados, isso gera salário, salário gera consumo, consumo gera tributo, e aí se completa o círculo vital da nossa economia. É importante manter a Zona Franca por conta disso, porque é o único modelo que garante 132 mil empregos diretos
e no total cerca de 500 mil empregos. Olha, eu também conversei com o economista Marcelo Pereira da Suframa. Ele destacou que esses resultados não são por acaso, mas fruto de políticas públicas e do empenho do setor privado. Então, André, esse desempenho ele fortalece a economia local com geração de emprego, arrecadação e também atrai muitos outros investimentos. Os grandes players estão aqui, então as outras empresas, inclusive os componentistas, virão para cá. E a Suframa, nesse processo, ela é mais do que estratégica, porque é ela que administra os incentivos fiscais e ela tem atuado para desburocratizar todos esses processos, tanto na aprovação de projeto quanto no acompanhamento de projetos, tentando de toda forma e com todas as políticas implementadas, melhorar o ambiente de negócio aqui na região. E tá aí, empresas como Honda, Yamaha e outras gigantes do setor garantem que Manaus, aqui também o estado do Amazonas, siga sendo o coração da indústria de motos do Brasil. Beleza. Volto com vocês. Valeu, André Meirelles, 6h41, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Entrevista do dia. E na entrevista do dia hoje, vamos conversar com o advogado, o ex-deputado federal Marcelo Ramos, que está ao vivo aqui no 18 horas. Seja muito bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix. Uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada. Então, a gente já pode falar que é um pré-candidato ao Senado para as próximas eleições, Marcelo? E como é que você encara essa disputa que acho que, né, nos últimos anos, as últimas eleições, essa disputa para ter Senado tem muitos nomes. Tem o Eduardo Braga para a reeleição, temos a possibilidade do próprio governador Wilson Lima. Como é que analisa essa disputa para o Senado? Sim, essa é uma decisão prévia do nosso partido. O presidente nacional do PT esteve aqui, o Edinho Silva, anunciou isso no encontro e posse da nova direção do partido. Eu tive uma conversa com o presidente Lula, quando vim com o presidente Lula na última estada dele, eu vim e voltei no avião porque eu estava em Brasília junto com ele, conversei sobre isso e nós temos convicção da necessidade de oferecer uma alternativa progressista, democrática para os eleitores do estado do Amazonas. Eu tenho uma larga experiência na vida parlamentar, uma experiência sempre muito produtiva, sempre muito dedicado, sempre muito disciplinado aos mandatos que exerci em nome do povo do Amazonas. Tive a experiência de ser vice-presidente da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional, porque o vice-presidente da Câmara é o presidente do Congresso Nacional. Em muitas oportunidades presidi reuniões de senadores para decidir temas como vetos e matérias de natureza orçamentária. Então me sinto muito preparado para esse momento, muito desafiado e muito disposto a enfrentar esse desafio de oferecer uma alternativa para o povo do Amazonas. E mais ainda, o Senado se mostrou fundamental para o Amazonas. Nós fomos atropelados na Câmara na reforma tributária e foi o prestígio, a força política, a capacidade de articulação dos senadores Eduardo Braga, que é líder do MDB, e Omar Aziz, que é líder do PSD, que fez com que nós garantíssemos todos os benefícios da Zona Franca no Senado. Nós não podemos ter gente que vá para o Senado ser omisso ou lacrar. O Senado é lugar fundamental para as estratégias de defesa do interesse do povo do Amazonas. Olha, o senhor falou aí de desafio, né? E vai ter realmente. O senhor vem candidato pelo PT e como o senhor avalia aí a disputa política, tendo em vista que vai enfrentar candidatos de blocos políticos como o Amazonas Forte, por exemplo. O Amazonas Forte de novo, que vem com o Omar Aziz do PSD, Eduardo Braga, MDB, e estar aí fora desse bloco pode ser uma desvantagem? Qual é a relação agora hoje nessa questão política desses grupos? Carlão, na verdade a tendência é que a gente esteja nesse bloco. O senador Omar vai ser o nosso candidato a governador. Sim, e a chapa para o Senado tem 2 candidatos ao Senado. E o PT trabalha para que seja o senador Eduardo Braga e eu. Tem 2 vagas no caso. Exatamente. Essa eleição é a eleição de 2 vagas, de renovação de 2/3 do Senado. Sim. Então, o que nós projetamos e trabalhamos para isso é ter um bloco da base do presidente Lula com o senador Omar, candidato a governador, o senador Eduardo e eu, candidatos ao Senado. Tá certo. Mudando um pouco de assunto, o senhor falou num vídeo a respeito de um outro vídeo do vice-governador do estado, que o próprio vice-governador critica
absurdamente a saúde do estado do Amazonas. Hoje o senhor pesquisou e encontrou o número: 30 bilhões de reais que o governo Wilson Lima destinou para a saúde e não construiu nenhum hospital. E o pior, né? Piorou o que já existia. Karime, o governo Wilson Lima é um governo de fracasso absoluto em duas agendas principais para os interesses do povo do Amazonas. É um fracasso absoluto na saúde e um fracasso absoluto na segurança pública. Agora, o vice-governador, ou ele rompe com o governador, ou ele assume a responsabilidade dele como corresponsável pelo caos que a gente vive na saúde. Nós estamos falando de um governo e que desde o início, o governador Wilson Lima vai completar 7 anos. Já teve 30 bilhões, não são milhões, 30 bilhões de reais na saúde. Sabe quantos hospitais o governador Wilson Lima construiu em 7 anos? Nenhum. Zero, nenhum. Sabe quantas unidades de saúde na capital ou no interior ele construiu? Zero, nenhuma, absolutamente nenhuma. Nós temos um problema sério, nós precisamos de um hospital de média e de alta complexidade na zona norte da cidade de Manaus, que não tem um vazio de atendimento de média e alta complexidade. Nós precisamos ampliar o João Lúcio com 30 bilhões de reais. Essa tarefa poderia ter sido cumprida. Nós precisamos ter hospitais polos de média e alta complexidade para não ser necessário que qualquer problema um pouquinho mais grave tenha que deslocar o paciente para Manaus, mas para que eu possa deslocar o paciente de Inhamundá para Parintins, para que eu possa deslocar o paciente de Atalaia do Norte para Tabatinga e não tirar alguém de Atalaia do Norte e trazer para Manaus. Sim. Colapsando o atendimento aqui, fazendo o paciente ter um sofrimento muito maior, aumentando os gastos com saúde por conta dos custos com voo, muitas vezes de UTI aérea, e às vezes tirando a vida do paciente, porque não dá tempo dele chegar. Então, é uma falência absoluta da estrutura de saúde. E em relação à segurança pública, eu vi um dia desse o secretário dizer que ele está fazendo uma revolução na segurança pública. Eu vi o governador falar que ninguém nunca investiu tanto na segurança pública. Ontem, uma facção criminosa se julgou no direito de entrar num shopping e fuzilar uma pessoa. Na cara dura. Aqui, facção criminosa comemora o dia do aniversário dos seus líderes, o dia do aniversário de fundação, soltando foguete, fazendo um verdadeiro réveillon fora de época. Nós sabemos que o crime organizado controla áreas da cidade e eles querem dizer para o cidadão que está no bairro encurralado, para aquela mãe de família que todo dia dorme angustiada porque não sabe se o filho volta ou não volta, tanto o filho que foi sequestrado pelo tráfico, que foi sequestrado pela dependência química, como o filho, a filha que vai para a escola, que volta do trabalho. Então eu fico imaginando essas pessoas ouvindo o governador dizer que Manaus vive uma revolução na segurança. É muita cara de pau, é muito cinismo e é muito descompromisso com o povo do Amazonas, que deu a chance a ele, sem experiência nenhuma, de governar esse estado por 2 vezes, o que é a maior honraria que um homem pode receber aqui no Amazonas. Deputada, a gente até lembra dos números, né? A gente aqui mencionou, abrimos o programa de hoje falando dessa execução do crime organizado, que se sente muito à vontade em fazer todos esses atos. Isso é simbólico. Isso é a certeza da impunidade. Olha, eu posso fazer. Nada vai acontecer. Segundo o Atlas de 2024, o Atlas da Violência, o Amazonas é o segundo estado com maior número de habitantes, com maior mortes, aliás, por 100 mil habitantes. A gente só perde para Bahia, ou seja, é o segundo estado com o maior número de mortes do país. Não tem, daí aí vem nas redes sociais ou na mídia colocar propaganda, né, Carlão, a respeito de que a segurança está maravilhosa. As delegacias fecham 5 horas da tarde. Como é que a gente consegue fazer um BO? E como é que esses números vão ser registrados num atlas de violência? Não vão? Você não vê viatura na rua, você não vê polícia na rua. Não vê. Você não vê trabalho de investigação da polícia para que os crimes sejam elucidados e, portanto, não fique esse sentimento de certeza da impunidade, e a população vive amedrontada. Você não sente a inteligência da polícia, né? Não existe. Inteligência é fundamental. Vamos pegar um exemplo agora. O governo federal fez a operação mais estruturante contra o crime organizado na história do país. Não foi com metralhadora, foi seguindo o dinheiro. Foi na Faria Lima que encontraram o crime organizado. Foi em posto de gasolina, foi em motéis e motéis, foi em refinaria de combustível. Então
nós não temos aqui um trabalho estruturado de inteligência. Nós temos muita propaganda e pouca ação concreta. O crime organizado e o tráfico de drogas se sente absolutamente à vontade na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Nós estamos falando de Manaus. Manaus, ontem, assassinaram uma pessoa dentro de um shopping. Mas anteontem... Teve o caso de Elvira, isso. Tacaram fogo num ônibus, aterrorizaram a cidade e nada acontece. Naquele mesmo dia, o prefeito tinha feito um apelo de manhã. Quando foi à noite, tacaram fogo num ônibus. Então, nós temos uma crise muito profunda na saúde e na segurança. E isso, quem paga a conta dessa história não é o governador. Somos nós. Ele vive seguro, né? A gente vive mais ou menos, mas o povo que mora na periferia, que mora nos lugares mais pobres, nos lugares mais distantes, esses simplesmente não enxergam o Estado e devem se sentir angustiados e até violentados quando veem ou ouvem o governador, o secretário dizer que nós estamos fazendo uma revolução na saúde e na segurança. Só se for na saúde e na segurança da vida deles e da família deles. Porque na vida real do povo, a situação é muito grave. Voltando para a saúde, é importante nós sabermos qual é a sua opinião sobre os contratos com essas organizações sociais que vão administrar aí hospitais importantes aqui na nossa cidade. Esses contratos, eles são absolutamente questionáveis, até porque os processos de escolha dessas organizações sociais não foram processos transparentes, não foram processos que permitiram maior competição e, portanto, custo mais baixo nessa operação. São operações caríssimas, e que ainda não entregam a resposta que a população entende. Então, eu discordo do modelo como ele foi encaminhado e não consigo ver os resultados que o governador faz parecer que existe. Dia desse a gente liga as redes sociais, estava chovendo mais dentro de um hospital do que fora. Falta ainda médico, os exames demoram demais. Você vai no SECOM, que é um lugar muito sensível. Tem gente morrendo porque demora a sair um laudo. O SECOM, o tempo de um laudo significa viver ou morrer, significa perder ou não o movimento, significa perder ou não a visão, significa uma família estar enlutada ou não. E infelizmente não há sensibilidade por parte do governo para cuidar do que é mais importante para a vida das pessoas, que é o dar o mínimo de conforto no momento em que as pessoas precisam de um atendimento de saúde. É a falência do Estado nesses dois pontos mais importantes, que seriam a saúde e a segurança pública, não é? Exatamente, que é o que mais aperta no calo das pessoas. Sem dúvida. O Amazonas hoje, ele vive um momento bom no que diz respeito a emprego, mas não é por responsabilidade do governo, é apesar do governo. Porque nós temos um boom na Zona Franca de Manaus, fruto de uma política acertada do governo federal, fruto de uma política acertada da Superintendência da SUFRAMA, fruto da segurança jurídica garantida ao modelo por conta da reforma tributária. Nós temos hoje 133 mil empregos formais de carteira assinada na Zona Franca de Manaus, fora os indiretos. Estou falando de empregos diretos. Então isso movimenta a economia, impulsiona o comércio, que vive um momento muito positivo também, coloca dinheiro no bolso das pessoas e a economia acaba girando, apesar do governo do estado, que não colabora com nada e no que pode atrapalhar ainda atrapalha. Exatamente. Agora, rapidinho, explica pra gente, o senhor defendeu que a Receita Federal deve criar uma delegacia exclusiva aqui na Zona Franca, puxando o gancho que o senhor falou agora da Zona Franca de Manaus, por quê? O que acontece? A Receita Federal, há um tempo, ela já vem fechando delegacias, pontos de atendimento físico e transformando em pontos de atendimento virtual. Por exemplo, transação tributária. Quem tem uma dívida e quer negociar com a Receita, está todo concentrado em Minas Gerais. Então, qualquer pessoa que queira negociar com a Receita faz virtualmente, mas o ponto fixo é em Minas Gerais. Se demora um ano a resposta, ele tem que pegar um avião daqui para ir em Minas Gerais negociar. E a Receita Federal do Brasil, na minha opinião, de forma equivocada, e eu tenho tratado isso dentro do governo, a Receita Federal do Brasil pretende fechar outras unidades e criar aqui apenas uma delegacia de grandes contribuintes.
Delegacia de Grandes Contribuintes, pelas regras da Receita, só vai atender aqui no Amazonas 5% dos nossos contribuintes. 95% dos nossos contribuintes, microempresas, média empresas, MEI, pessoas físicas, vão ficar com atendimento remoto e o atendimento físico fora de Manaus. Isso é um absurdo que nós não podemos aceitar e nós insistimos na tese de que o que tem que ser criado aqui não é a Delegacia de Grandes Contribuintes, é uma delegacia especializada em Zona Franca de Manaus, para que a gente dê agilidade nas soluções dos conflitos que a Zona Franca de Manaus tem com a Receita Federal do Brasil. Boa. Tá ótimo, muitíssimo obrigada pela sua presença conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Obrigado, uma alegria estar aqui com vocês, uma boa noite a todos. Boa noite. Conversamos com o ex-deputado federal Marcelo Ramos. Hora 6h55 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Aí, vamos dar um giro aí, por onde anda o André? Vamos falar com o repórter André Meirelles. Ele está, nesse momento, ele acompanhou a fala, né, a coletiva de imprensa do prefeito sobre as comemorações dos 356 anos de Manaus. André Meirelles, conta mais pra gente sobre essas festividades. Boa noite. Boa noite, Karine, Carlão, aos ouvintes. Olha, este ano o Boi Manaus, que faz parte das comemorações dos 356 anos de Manaus, vai acontecer nos dias 24 e 25 de outubro, sexta e sábado, no Sambódromo. A festa vai ser gratuita e vai ter a apresentação dos bois garantido e caprichoso. Além disso, além da programação do Sambódromo, outros pontos da cidade vão receber as atrações. Por exemplo, na Alameda Alphaville, ali próximo do Parque Gigantes da Floresta, na Zona Leste, vai ter no dia 23 de outubro a Clecinha. Já para o público gospel, na Ponta Negra, a música, o cantor vai ser o Gabriel Guedes, né? E toda essa programação faz parte das festividades pelos 356 anos da cidade aqui de Manaus. E a gente conversou com o prefeito de Manaus, Davi Almeida, que conta mais detalhes sobre essa programação. Nós temos uma programação toda diversificada. Nós temos aí quase 30 anos do Boi Manaus, festa tradicional com o ritmo local, né? A tradição da diversidade cultural da nossa região, que é o Boi Bumbá. Vão ter seu espaço lá no Sambódromo. Nós vamos ter também, no dia do aniversário de Manaus, a comemoração também lá no Anfiteatro da Ponta Negra, que é o cantor Gabriel Guedes, o cantor gospel. E nós vamos ter também na Zona Leste, do lado do Gigante da Floresta, na Alameda Alphaville, o evento tradicional das comemorações do aniversário também na Zona Norte e Zona Leste. Já temos uma atração nacional confirmada, que é a Clecinha. Com isso, a gente descentraliza as ações, dando espaço para tudo, para todas os pensamentos e também para as manifestações culturais e cristãs. 18 horas. Tá aí, a gente conferiu a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida, falando sobre essa programação dos 356 anos do aniversário de Manaus. Olha agora aqui o trânsito, a gente tem informações da Avenida Efigênio Salles no sentido centro-bairro. A via permanece bloqueada ali, hein, Karine Carlão, por conta da carreta lá em pane mecânica. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. Valeu, André, 6h57. 18 horas. 18 horas. Esporte. Karine, nosso giro de esporte, a rodada do Brasileirão tá pegando fogo. Nessa quinta-feira tem um jogo aí decisivo lá no Maraca. Flamengo e Cruzeiro, Mengão e Cruzeiro se enfrentam na 26ª rodada e vai dar Mengão, gente. O Flamengo Bora. chega como líder, tá? Sim. Desculpa. 54 pontos, mas a disputa pelo topo da tabela é acirrada, tá? O Palmeiras tem 52 e o Cruzeiro 50. Ou seja, se a Raposa vencer fora de casa, encosta de vez ali na liderança. E falando do Palmeiras, o Verdão de Abel Ferreira deu um show da noite desta quarta-feira. Venceu o Vascão da Gama por 3-0 freguês, com gols de Flaco Lopes e Vitor Roque. Uma das melhores atuações ofensivas do time na temporada. O Palmeiras tá voando. Tá mesmo, Carlão. E com o resultado, o Palmeiras assumiu a vice-liderança, ultrapassou o Cruzeiro e ficou 2 pontos só, né, atrás ali do Flamengo.
Flamengo. Já o Vasco segue regular, parado nos 30 pontos em 12º lugar. No Sul, Inter e Corinthians fizeram um jogo tenso e cheio de polêmicas no Beira-Rio. O Timão abriu o placar com Guinegão, mas o Colorado conseguiu o empate no sufoco no último minuto com o Carboneiro de pênalti, confirmado inclusive pelo VAR e tudo, Karime. E fechando a rodada, Mirassol e Red Bull Bragantino ficaram por 1-1 mesmo, viu? Empate básico. Eric Ramírez fez massa bruta e o Reinaldo deixou tudo igual. Ou seja, Karime Leão, o que aconteceu na rodada? Promete muita emoção, tá? Gente, todo mundo de olho aí nesse Flamengo e Cruzeiro lá do Maracanã, que vai ser um jogaço e promete reviravoltas ou não. Vamos lá então, 6h59 em Manaus. 18 horas. Vamos para uma última. Boa, bora. Uma última rodada de trânsito. André Meirelles ainda está por aí? André Meirelles, alô André Meirelles. Vamos lá, Karime, Carlão, boa noite. Olha, na Avenida Constantino Neri com a Rua da Maromba, o trânsito segue carregado. Na Avenida Djalma Batista com a Rua Pará, o movimento é lento, com muitos veículos na via e a avenida apresenta vários pontos de lentidão. Na Torquato Tapajós, próximo ao Clube Municipal, o trânsito é moderado nos dois sentidos. Já na Zona Leste, na Altaz Mirim com a Rua Penetração 2, a retenção e o trânsito segue carregado. Muito obrigada, André Meirelles. Agora 7 em ponto. 18 horas. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha só, é uma boa notícia para quem precisa da Justiça do Amazonas. Começa no dia 3 de outubro e vai até o dia 7 do mesmo mês, a Semana Nacional da Conciliação. O Tribunal de Justiça do Amazonas informou que devem aderir ao mutirão as concessionárias Amazonas Energia e Águas de Manaus e as empresas de telefonia móvel, Claro e também a Vivo. E também as companhias aéreas Latam e Azul, além do Bradesco, BMG, Banco do Brasil, Banco BIB e o Banco PAN. O objetivo é dar aos cidadãos a conclusão de seus processos de forma mais rápida. O principal diferencial dessa edição é a criação de uma plataforma de conciliação virtual. Lá os grandes demandados poderão apresentar suas propostas de acordos. Mas atenção, pessoas que desejam encerrar o litígio têm até o dia 10 de outubro para solicitar a inclusão de suas na pauta da Semana Nacional da Conciliação. E a solicitação pode ser feita no site do Tribunal de Justiça, facinho, Tribunal de Justiça do Amazonas, na opção Quero Conciliar. 18 horas. 7-1, Karime. Boa noite, um beijo, gente. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.